Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vânia, não sou sua professora de inglês, mas eu tô aqui para te ajudar a chegar à fluência. E hoje eu vou falar sobre os 3 estágios da leitura em inglês e por que é importante você ter consciência deles. Vamos lá? Quando a gente está aprendendo a ler inglês, a gente passa inconscientemente por 3 estágios de leitura e eu vou explicar eles aqui para você. O primeiro estágio que a gente passa na leitura em inglês é o de identificar as palavras e se sentir confortável com elas. Então é quando você começa a aprender inglês, acho que se você já estudou inglês antes, você vai se identificar com isso, você vai entender o que eu estou falando. Você olha as palavras, você meio que tenta ler a tradução delas na sua cabeça, né? Tipo, she was playing video games. Playing é jogar, videogame jogar. Ela estava jogando videogames. Então, você passa por esse primeiro estágio que todo mundo que já estudou inglês já passou um dia, que é identificar as palavras, reconhecer aquela palavra, tentar traduzir aquela palavra, para aí sim continuar a leitura. Se o seu professor pede para você ler em voz alta quando você está nesse estágio, é muito capaz que você termine de ler o texto e não entenda nada do que o texto estava falando. Você vai ter que ler de novo se o professor fizer alguma pergunta sobre aquilo que você estava lendo. E tá tudo bem, tá? Isso é uma fase do seu aprendizado. Nesse momento, o ideal é que você foque em absorver novo vocabulário, absorver novas estruturas, prestar atenção nas estruturas usadas e treinar muito a leitura mental, para que você ganhe velocidade na leitura mental. Ok? A segunda fase que a gente encara no nosso desenvolvimento de leituras em inglês é quando a gente começa a prestar atenção nas pronúncias. Então você já conhece bastante vocabulário, você já conhece bastante verbo, já conhece bastante a estrutura do inglês, mas a pronúncia das palavras ainda está um pouquinho diferente do que deveria ser. E se você vê palavras novas, você não sabe como pronunciar elas. Aí você usa a sua imaginação, usa o que você já tem de conhecimento prévio para tentar adivinhar qual seria ali a pronúncia ideal da palavra. Essa também é uma fase natural do aprendizado de inglês, é uma fase natural da leitura, do desenvolvimento da sua leitura em inglês, e quando você está nessa fase, o ideal é que você estude essas palavras isoladamente, que você ouça, que você consiga ler textos e que você tenha os áudios desses textos para você se familiarizar com novas pronúncias, ok? Então, já tem bastante vocabulário, a gente está se identificando com o texto, a gente está tentando ler o texto mentalmente, na cabeça sai um som, na boca sai outro som. Então, pratica bastante a leitura em voz alta, mesmo sozinho em casa. Vai fazendo isso que isso vai ajudar você a se sentir mais confortável com novas pronúncias com o passar do tempo. E a última fase da leitura, que é a fase da entonação, que é a fase da emoção, que é a fase onde você realmente consegue incorporar o autor e passar ali, quando você está lendo em voz alta, a mensagem que esse autor queria passar quando ele escreveu o texto. E eu entrei nessa fase agora. Quantos anos, gente, que eu tenho de estudo de inglês? Não quero entregar a idade, mas tem pelo menos aí 15 anos que eu estudo inglês. Semanalmente eu faço um estudo bíblico com uma coleguinha, senhorinha minha, de 80 e poucos anos, e ela é americana. E em aula, né, em estudo, a gente lê um texto e debate sobre o assunto. E semana passada ela falou para mim: Vânia, agora a sua leitura está muito melhor do que estava quando a gente começou um ano atrás. 15 anos estudando inglês, tá, amor? Você tá achando que esse processo é rápido? E eu falei pra ela: como assim a minha leitura tá melhor? Ela falou: agora eu consigo entender o que você lê do texto. Não porque a sua pronúncia é ruim, mas porque... E não porque eu não respeitava, porque eu respeitava pontos finais e vírgulas e coisas do tipo. Sempre respeitei essas regras gramaticais, né? Essas regras estruturais dos textos. Mas ela falou: agora você consegue trazer a entonação do que o autor está falando. Agora, quando você lê as expressões do autor, você meio que dubla. É como se eu estivesse dublando, como se eu estivesse contracenando com o texto. E isso faz toda a diferença. Então, o último estágio da leitura em inglês, do desenvolvimento da sua leitura em inglês, é o estágio dessa interpretação, né? Dessa entonação dos textos. E você só vai conseguir chegar lá quando você se desprender de reconhecer palavras, aprender pronúncias e se entregar de fato ao texto que você está lendo. Mas tem uma forma que você pode chegar nesse nível aos pouquinhos, em todos os níveis que você estiver. Você pode chegar nesse estágio de leitura em todos os níveis que você tiver. E a chave para você fazer isso é a repetição. Quando você lê o texto uma vez, você lê 2 vezes, você lê 3 vezes, é como um ator decorando um texto que ele vai interpretar no cinema.
Se ele só lê aquele texto uma vez, vai sair de um jeito. Se ele lê aquele texto de novo, ele entende quem é o personagem, vai sair de outro jeito. E se ele pratica aquilo com bastante frequência, vai chegar uma hora que aquele texto vai sair muito naturalmente. Vai sair de uma forma como se ele realmente estivesse vivendo aquilo. E é isso que você precisa fazer na sua leitura em inglês. Você vai começar a ler. Oi? Oi? Tudo bem? O que você tá fazendo? Gravando um vídeo. Você fala inglês? Eu falo. Eu faço curso. Você faz curso de inglês? Ah, can you talk in English? I forgot where I was. Então, quando você começa a repetir o mesmo texto várias vezes, você se permite entrar naquele texto junto com o autor e trazer a entonação que você imagina que o autor teria quando ele fosse ler aquilo para você. Repetição é a chave para que a sua leitura suba de degrau mais rapidamente, para que você tenha uma estrutura de leitura boa e avançada, mesmo no nível básico. Se alguém tivesse me falado isso antes, eu teria praticado isso antes e hoje eu não estaria passando a vergonha de ouvir depois de 15, 20 anos praticamente estudando inglês, que agora a minha leitura começou a ficar boa. Olha como a situação é da pessoa. Não precisa nem pagar para ninguém fazer isso, era só ler em voz alta. Porque eu leio bastante, mas eu leio sempre mentalmente. Então, comece a ler em voz alta, repita os textos várias vezes, até você ter coragem e ousadia para fazer a entonação que você gostaria que o autor fizesse, ou que você imagina que o autor fizesse na leitura, para trazer ênfase para os pontos mais importantes do texto. Gostou da dica de hoje? Desculpa aí as interrupções, acontece, né? Aqui estamos ao vivo. Só que não. Obrigada pela audiência, obrigada por assistir e eu espero você. Se você tem alguma dica de tema, se você já sabia dessas dicas que eu dei hoje, bota aqui nos comentários que eu quero ajudar você a chegar à fluência. Então, o que for te ajudar, eu vou fazer, ok? Até mais, bye bye.